Olha, dia 15 de julho foi o Dia do Homem, mas não há muito do que comemorar, viu? Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia mostra que a procura por cirurgias eletivas urológicas caiu cerca de 50% na pandemia. Ao todo, foram ouvidos 766 urologistas associados à SBU. Para detalhar a questão, nós vamos conversar agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, o doutor Geraldo Faria. Tudo bem, doutor? Muito obrigado por nos atender aqui na Jovem Pan. Boa noite, Afonso. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Doutor, eu queria começar falando de uma máxima que infelizmente é verdade, né? O homem tende a se cuidar menos do que a mulher, por exemplo, ir menos ao médico e cuidar menos da saúde. Então, esse é um ponto que já vem complicado já desde muito tempo. E com essa pandemia e esses indicadores da Sociedade Brasileira de Urologia reforçam que, ainda mais neste momento, a atenção precisa ser redobrada, né? Exato. Esse dado que você relatou, essa pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Urologia, trouxe esta grande preocupação para todos nós, uma vez que 50% dos homens deixaram de ser atendidos na situação de rotina que devem fazer para trazer ao médico os seus problemas. Então, 90% dos nossos colegas indicaram uma redução de 50% nas cirurgias eletivas. E mais de 50% dos urologistas indicaram também uma redução drástica, em torno de 50%, das cirurgias de emergência. Então, muitos homens com problemas de saúde importante deixaram de ser atendidos nesse período. E o que preocupa muito é que, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata, que é a doença mais prevalente na população masculina adulta, a expectativa em 2020 é que nós teríamos cerca de 66 mil casos novos de câncer de próstata. Se você imaginar, então, isso dá uma média de 5.500 casos de novos casos de câncer de próstata, e se nós temos aí já 4 meses de pandemia, isso chega a 22 mil casos que não foram diagnosticados nesse período. Então, esses homens estão protelando o diagnóstico e nós sabemos que nesta doença o diagnóstico precoce é muito importante porque representa uma maior chance de ter cura da doença. Doutor, e aí é importante também reforçar que, claro, assim como as mulheres, os homens devem fazer um check-up geral anual para que possa, então, continuar acompanhando a saúde e em qualquer oscilação ter esse atendimento aí preventivo que sempre é importante para bons resultados, né? Exato, mas infelizmente, Afonso, essa cultura, né, da procura do médico para fazer um exame rotineiro, para fazer um exame preventivo, ela está muito pouco presente no homem brasileiro. Existem alguns autores que dizem que isso provavelmente é um problema também cultural, né? Se nós imaginarmos, os meninos e as meninas são atendidos pelo pediatra, né, até por volta dos 11, 12 anos de idade. A partir daí, a mãe leva a menina ao ginecologista e esse ginecologista é que vai acompanhar esta adolescente até a idade adulta. O menino, aos 11, 12 anos de idade, passa a não ser mais atendido por nenhum profissional de saúde de forma específica. Então, essa cultura de não procurar atendimento, do autocuidado em saúde, ela já vem lá da infância, né? O homem sempre tem alguma razão para dizer que ele não tem tempo de ir ao médico, que ele não tem tempo porque precisa trabalhar, ele é a figura do provedor, é muito importante dentro dessa estrutura familiar brasileira. Ô, doutor, e aí o senhor citou o caso mais emblemático de doenças que acometem os homens, né? Que o caso, por exemplo, o câncer de próstata. Mas aí eu queria pedir para o senhor elencar também outras doenças sérias, por exemplo, o câncer de testículo. E aí tem uma série de outras doenças que o homem vai ter a possibilidade de ter complicações se não buscar um atendimento adequado, né? Sim, nós sabemos da incidência de outras doenças malignas importantes que acometem a população masculina. O câncer de testículo é um deles, né?
um tipo de tumor maligno do homem, principalmente do homem mais jovem, na faixa etária entre 25 até 40 anos de idade. Mas nós temos também o câncer de bexiga, que tem uma incidência grande na população masculina. O câncer de bexiga tem uma relação muito grande pelo hábito do tabagismo, e nós temos na população masculina maior incidência de tabagistas, né? Nós temos também outras patologias, o câncer de rim, o câncer de pênis, que infelizmente o Brasil é o campeão mundial na incidência de câncer de pênis. Uma doença que está mais presente na população de nível socioeconômico mais baixo e que é uma doença facilmente detectável no seu início se este homem procurar um profissional de saúde. Temos também as doenças infecciosas, as doenças transmissíveis através da atividade sexual, as infecções sexualmente transmitíveis, que não estão sendo atendidas nesse período também. Outros tipos de patologia, a própria cólica renal, a infecção urinária decorrente da presença de pedras no rim, de pedras na bexiga, outros tipos de patologia que também estão incidentes tanto na população masculina como feminina, está sendo deixada de ser atendida nesse período. Doutor, eu queria perguntar um pouco sobre a experiência prática dos atendimentos que o senhor tem realizado, o número de, por exemplo, cirurgias, como mesmo colocou esse estudo, realmente tem diminuído, as pessoas têm, principalmente os homens aqui nesse caso, têm mostrado preocupação em relação à pandemia. Eu faço essa pergunta para reforçar que, independente desta pandemia, dessa doença séria, as outras doenças continuam ocorrendo e aí é importante que, conversando com o médico, o homem traça melhor estratégia, mas que não deixe subitamente de procurar um atendimento, de continuar, por exemplo, um tratamento, né? No início dessa pandemia, houve uma preocupação muito grande de todos, né, em evitar qualquer local onde, teoricamente, pudesse haver uma maior contaminação, consultórios, clínicas, hospitais, etc. No entanto, todos nós da área de saúde passamos a adotar condutas preventivas, né, de proteção, não só aos profissionais de saúde que trabalham nas clínicas, nos hospitais, mas também aos clientes que nos procuram. No início, nós orientamos aqueles clientes que tinham exames rotineiros a serem realizados e que não tinham um passado importante de algum tipo de problema de saúde que merecesse um acompanhamento um pouco mais próximo, que adiassem estas avaliações rotineiras. Aqueles que tinham algum tipo de problema, que necessitavam um acompanhamento mais presente, mais periódico, principalmente pacientes que tinham um histórico de doença maligna, estavam acompanhando algum tipo de tratamento de câncer, esses deveriam retornar ao consultório, deveriam retornar aos ambulatórios para continuarem fazendo seus acompanhamentos. Porque aí, nesse caso, a patologia é séria e necessita estar sendo avaliada periodicamente. Hoje nós estamos bastante tranquilos no sentido de dar segurança para atender os nossos pacientes nos nossos ambientes de trabalho, uma vez que adotamos medidas preventivas que são recomendadas pelas autoridades sanitárias. Doutor, então os homens que estão nos ouvindo, né, estão atentos a essa discussão e realmente é importante aí ver a necessidade de se procurar um profissional. Então, para se traçar uma estratégia clara, um homem saudável está bem, quando ele deve procurar um médico, a partir de uma idade específica, ele deve começar a fazer esses check-ups preventivos, tem uma idade para isso ou é durante toda a vida? Queria que o senhor explicasse um pouco mais como que a pessoa pode ter uma conduta certa, vamos dizer assim, e não ficar aí alimentando essas estatísticas de que o homem se cuida menos que a mulher. Vamos dizer aí uma data que seria importante, seria por volta dos 50 anos de idade. Hoje, a Sociedade Brasileira de Urologia e as sociedades internacionais de urologia recomendam que o homem, a partir de 50 anos, faça uma avaliação anual da saúde prostática. E por que isso é importante? Quando este homem nos procura para avaliar a sua próstata, esta é uma oportunidade ímpar que nós temos também
para identificar outros agravos da saúde deste homem. Nós vamos avaliar este homem de maneira global, vamos ver se ele não tem problemas de pressão alta, se ele não é diabético, se ele não está acima do peso, se ele não tem outros fatores de risco que podem propiciar algum tipo de problema de saúde importante e que ele não esteja atento. Quantas vezes no consultório eu atendi homens que foram lá para fazer o seu exame periódico da próstata e eram indivíduos que estavam com pressão muito alta, estavam correndo riscos de terem problemas cardiovasculares importantes. Outras áreas, outras especialidades também recomendam a realização de exames periódicos a partir normalmente dessa faixa de idade, em torno dos seus 45, 50 anos. Isso é válido, por exemplo, para a detecção precoce do câncer coloretal, câncer de intestino. Também se recomenda a realização do exame de colonoscopia nessa faixa etária. As avaliações também mais simples da acuidade visual, da avaliação pulmonar, da avaliação respiratória. Então, eu diria que a faixa dos 45, 50 anos é a faixa onde todo homem deve, obrigatoriamente, mesmo que não tenha nenhum tipo de sintoma, procurar o médico para fazer uma avaliação rotineira da sua saúde. Um outro assunto muito delicado, principalmente para os homens mais velhos, é a questão da incontinência urinária, né, doutora? A gente sabe que é tão complicado esse assunto porque questões diárias, né? O hábito ali do dia a dia, a pessoa deixa de ir a alguma viagem, alguma coisa por causa da incontinência urinária. E aí o primeiro ponto a se falar sobre esse assunto é que não é normal nenhum tipo de incontinência, por menor que seja, por isso é importante também buscar um médico, né? Perfeitamente. Existem vários problemas que podem levar à incontinência masculina. O homem pode ter perdas de urina em função de alterações na sua bexiga, mas o fator mais importante, principalmente nos indivíduos de faixa etária acima dos 60 anos, é o problema prostático. A hiperplasia prostática benigna é uma doença que acomete muito a população masculina mais idosa. Esse crescimento da próstata, que é diferente do câncer de próstata, é um crescimento benigno, ele vai promovendo a obstrução da passagem da urina pelo canal, pela uretra, e vai então alterando o mecanismo de funcionamento da micção. Esses homens começam então a experimentar situações desagradáveis, de terem uma incidência, uma vontade de urinar mais frequente, o jato urinário vai se tornando mais fino, mais fraco, passam a aparecer episódios de urgência urinária. O indivíduo tem a vontade de urinar e muitas vezes não consegue chegar até o banheiro, tem perdas de urina durante esse trajeto, levando a situações até mais importantes que levam a uma dificuldade de convívio social. Este homem já não consegue mais ir ao cinema, assistir a algum show, ele não consegue ir à igreja, participar da missa, porque ele tem que sair depois de 20, 30 minutos. Então, isso afeta a qualidade de vida desses homens e afeta a qualidade de vida também da sua parceira, porque passa a limitá-la também nas suas atividades sociais. Por outro lado, existe a incontinência urinária feminina, também decorrente de problemas relacionados à bexiga e muitas vezes também decorrente de fragilidade dos tecidos que sustentam a bexiga da mulher, que levam então a alterações anatômicas e, consequentemente, ao problema da incontinência urinária. E aí, buscando um profissional, essa pessoa vai ter a orientação correta e vai poder voltar a ter esse convívio social bem mais melhorado, né? Sim, importante porque identificado o problema que está levando a esta incontinência, nós podemos tratá-la de maneira adequada. No homem com uma hiperplasia prostática, vamos tratar o problema da próstata. Na mulher, nós podemos ter alguns tipos de tratamento medicamentosos ou cirúrgicos que acabam também corrigindo esta incontinência, devolvendo essas pessoas a uma vida social normal.
Doutor, e aí, para tudo que a gente está falando aqui, acho que a gente ainda tem que bater na tecla de que nunca é recomendado qualquer tipo de automedicação, né? Exato. Infelizmente, no Brasil, nós temos muito presente essa cultura da automedicação, né? Você procurar tratar sintomas sem que você saiba exatamente a causa do sintoma. Então, a procura de um médico é exatamente para que a gente entenda por que razão nós estamos apresentando aquele sintoma. Nós temos que saber o motivo para poder tratar adequadamente. Então, a automedicação, muitas vezes, ela é nociva porque ela acaba, de alguma maneira, tirando as informações que são importantes para um diagnóstico. Você acaba fazendo com que os sintomas desapareçam, mas que o problema que está causando esta situação permaneça. E ele vai, evidentemente, progredir e se tornar mais sério. Então, nunca é recomendado automedicação. Você deve sempre procurar um profissional de saúde para identificar a causa do seu problema e poder tratar adequadamente. Doutor, até uma curiosidade, passadas as gerações, os homens estão comparecendo mais ao médico, estão buscando aí tratamentos de forma mais efetiva do que antigamente. O senhor consegue sentir esta mudança ou mesmo nas gerações mais jovens essa cultura, péssima cultura de ir menos ao médico, no caso dos homens, ainda é mantida? Afonso, sem dúvida nenhuma, nós estamos mudando muito nos últimos tempos. Os homens começaram a entender melhor a necessidade de se tratarem, de procurarem fazer avaliações periódicas. Cada vez mais a gente vê no consultório pessoas que nos procuram, que estão interessadas em saber como é que está a sua saúde. E, sem dúvida, muito contribuiu a mídia, né, na divulgação das campanhas de saúde relacionadas às mais diferentes esferas, né? Nós temos aí o Outubro Rosa, que incentiva as mulheres a fazerem a avaliação da sua saúde mamária, o Novembro Azul, que incentiva os homens a avaliar a saúde prostática, e temos outras campanhas durante todo o ano, e essas campanhas têm recebido da mídia um apoio muito grande, né? De maneira intensa, levando a informação, de forma que os homens se sentem mais seguros, né? Menos constrangidos em procurarem o médico para poder avaliar como é que está o seu estado de saúde. Doutor, para a gente já encaminhando para encerrar a entrevista, é só importante dizer que tudo isso que a gente está falando vai interferir na expectativa de vida, né? As mulheres vivem mais do que o homem, inclusive, né? Exatamente. Os estudos têm mostrado que as mulheres vivem 7 anos mais do que os homens, né? Na mesma faixa etária, na população adulta, de cada 3 mortes, 2 são de homens. Então, homem trata mal da sua saúde, homem tem mais doenças do coração, tem mais pressão alta, tem mais colesterol elevado, diabetes e outros tipos de doença que acabam diminuindo a sua expectativa de vida. E para reverter esse quadro, a única maneira é fazer com que eles comecem realmente a procurarem tratar da sua saúde de uma maneira um pouco mais precoce, procurar uma avaliação mais precoce, mais cedo, antes que as coisas compliquem muito. Existe um estudo da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, mostrando que no Centro de Referência do Homem, em São Paulo, 60% dos homens que procuram essa unidade de saúde já têm alterações de saúde muito importantes e severas. Muitas delas, às vezes, até de difícil reversão. Bom, nós conversamos aqui com o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, o doutor Geraldo Faria. Doutor, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan, de fazer esse chamamento, esse aviso tão importante, e a gente segue, então, em contato para falar sobre esse assunto também em outras oportunidades. Até lá. Muito obrigado, Afonso. Agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Jovem Pan News.